A denúncia começa. Felipe Martins, no dia 18/11, esteve com o presidente Bolsonaro apresentando minuta do golpe. Dia 6/12, esteve com o presidente Bolsonaro mostrando minuta do golpe. E dia 7/12, Felipe Martins se reúne com os comandantes das forças e apresenta a minuta do golpe. Essa é a denúncia. Porém, nas alegações finais, isso muda. Nas alegações finais, a data do dia 18 vira dia 19. A data do dia 6 desaparece. As alegações finais não fala mais do dia 6. Por que não fala do dia 6? Porque não tem registro de entrada no dia 6. Então, alegações finais, presumo que seja um pedido absolutório tácito. Alegações finais não fala do dia 6. Insiste no dia 7, mas inclui o dia 9. Só que o dia 9 é o dia que houve uma reunião com o general Teófilo, e o general Teófilo foi absolvido, inclusive. Então, alegações finais traz uma data nova, uma novel data a imputar a Felipe Martins, do dia 9, que Felipe Martins, o general Teófilo e o presidente Bolsonaro estiveram juntos no dia 9, a tratar de minuta golpista. O general Teófilo foi absolvido, comprovadamente estando nessa reunião, porque nada foi tratado de minuta golpista. Então, Felipe Martins, por óbvio, também não participou de discussão golpista junto com o Teófilo, já que Teófilo foi absolvido nessa data. E o dia 18, então, a denúncia diz que é tudo aqui no dia 18. Dia 18 é a primeira reunião do golpe. O próprio PGR coloca essa primeira data com minuta do golpe. Alegações finais mudam o dia 18 para o dia 19. Então, vamos considerar o dia 19 nesse momento, porque eu não posso deixar de defendê-lo. O dia 19, excelências, é o dia que tem um registro de entrada. Registro de entrada, Felipe com FE. E olha só que importante que é isso daqui. Por isso que eu falo desde o início de comportamento governamental ultrajante. Essa planilha que nós estamos vendo, ela não é uma planilha original. Durante a instrução, eu perguntei para o delegado Schor, que planilha é essa? Ele falou, não, nós escrevemos. Ou seja, nós não temos a original. A original nós temos que presumir que ela existe. Ou seja, a Polícia Federal diz pegar documentos do GSI, de registro de entrada, e transformar manuscritos do GSI em uma tabela. Então essa tabela foi feita pela Polícia Federal, porque o GSI disse que os registros eram manuscritos. E Felipe Martins hoje está sendo acusado de ser golpista porque o nome dele tem entrada, mas não tem saída nesse dia 19. Acontece que, assim como eu disse desde o início, de novo, excelências, documento oficial do Diário Oficial da União. Vejam só que processo nós estamos. Que processo nós estamos? Usam para acusar uma planilha que tem o nome do Felipe escrito FE. Usam para acusar uma planilha que tem FE. Porém, a defesa particular usa um documento oficial para defender. Esse documento que está na tela é uma lista oficial, publicada em Diário Oficial da União, no GSI do governo Lula. Essa lista é do Diário Oficial da União do governo Lula, que não tem o nome do Felipe Martins no dia 19. É disso que nós estamos nos defendendo. Jeffrey, mas espera lá, a Polícia Federal errou? Não. A Polícia Federal foi induzida a erro pelo Mauro Cid, ministro Zanin. Ministro Alexandre de Moraes, sabe quem tinha um controle da listagem de ingresso do Palácio do Alvorada? Mauro César Barbosa Cid. Felipe Martins foi preso por uma viagem que não fez, por uma lista feita por Mauro Cid. Felipe Martins está sendo denunciado por minuta que não existe, encontrada no celular de Mauro César Barbosa Cid. Por registros de entrada que Mauro Cid é quem fazia. Mauro Cid manipulou os registros de entrada. Mauro Cid incluiu o nome de Felipe Martins nos registros de entrada das datas que ele queria se excusar. E como o ministro Alexandre de Moraes percebeu, ele queria proteger pessoas. Só que Mauro Cid não tem o controle de documentos oficiais publicados em Diário Oficial da União. Mais uma vez, a acusação utiliza documentos imprestáveis,
extraoficiais e a defesa usa documentos oficiais. Usamos documentos oficiais para provar que Felipe não viajou. Estamos usando documento oficial para provar que Felipe Martins não esteve na reunião do dia 19. Porque o dia 18 agora a PGR diz que virou só um jantar que não é importante. O dia 18 não existe mais nas alegações finais. Virou dia 19. Então, não há como dizer para mim, para o Brasil, para o mundo, que não há dúvida razoável. No mínimo, dúvida razoável há. O dia 6 tem isso aqui de prova, um slide preto. Porque, de fato, não tem mais nada do dia 6. A PGR desapareceu com o dia 6 de dezembro, porque não tem registro de entrada, não tem depoimento, não tem reunião, não tem nada. Terá que ser absolvido o dia 6, porque ele consta da denúncia. Se ele consta da denúncia, a PGR não sustenta a condenação do dia 6, terá que ser absolvido, porque não há nada do dia 6, e nós, durante a instrução, provamos que dia 6 não há registro de entrada. Por isso, a absolvição do dia 6 ela é certa. E o dia 7 é o dia nevrálgico da acusação. O dia 7 é o dia nevrálgico, é o dia que o general Mário, segundo a PGR, diz que Mauro Cid esteve em uma reunião importante. O dia 7 é o dia mais importante da acusação. O dia 7 seria o dia que Felipe Martins mostrou a minuta golpista aos comandantes. É o dia 7. O que nós temos no dia 7? De novo, uma planilha manuscrita que foi entregue para a PF, e a PF transformou essa planilha que recebeu do Mauro Cid nessa planilha aqui. Mauro Cid entrega uma planilha de registros de acesso no Palácio da Alvorada à PF, a PF transforma nessa planilha aqui e diz que isso aqui é a verdade. Porém, excelências, o nome do Felipe está errado de novo. E Mauro Cid não consegue sustentar o dia 7. Mauro Cid dá 4 versões sobre o dia 7. Primeira versão que o Mauro Cid dá. Felipe apresentou o documento para o delator fazer correções, mas que nenhuma alteração foi feita naquele momento. Segunda cena. Felipe não apresentou o documento ao delator, pois tudo estava no seu computador. Opa, já mudou. Felipe apresentou o documento ao delator impresso. Opa, não estava mais no computador, agora está impresso. E Felipe sentou ao seu lado. Terceira versão. Quarta versão. Felipe não apresentou o documento ao delator, mas que viu impresso quando Felipe sentou em sua mesa para fazer alterações. Ué, ele não pediu para o delator fazer alterações? Agora ele sentou do seu lado, impresso, antes estava no computador. É um escárnio, por quê? Porque Mauro Cid mente, o documento é dele. Ele apresentou esse documento e não Felipe Martins, e está provado isso. Vejam o que o delator falou em juízo. O ministro Alexandre de Moraes autorizou a inquirição em contraditório judicial de Mauro Cid. E nós inquirimos Mauro Cid em juízo. E Mauro Cid respondeu ao relator, não a mim, ao relator. Se eu não me engano, era o Felipe Martins. Se eu não me engano, então eu vou ter que falar outra coisa para a filha do Felipe Martins. Doutor, por que meu pai foi condenado? Porque o Mauro Cid, e somente ele, disse que, se não me engano, seu pai estava na reunião. Ele não crava mais a certeza. Ele disse, eu não me engano. E sabe por que ele disse, eu não me engano? Porque ele também errou o Batista Júnior. Ele inclui o Batista Júnior. Estava e provou que não estava. Estava em uma formatura da Força Aérea. Mauro Cid é dissimulado. Ele tem o controle da narrativa porque ele é o criador dos elementos. E ele utiliza tudo isso a seu favor para proteger a si mesmo e terceiras pessoas, os seus amigos de trabalho. Ele cria Felipe Martins, que, diferentemente do que a PGR disse, que Felipe Martins tem prestígio, diferentemente disso, tanto Felipe Martins não tem prestígio, que os depoimentos, General Freire Gomes, por exemplo, Batista Júnior, Paulo Sérgio, eles sequer conheciam Felipe Martins. Felipe Martins tinha um cargo de assessoria, nem de chefia. Felipe Martins era um assessor internacional. Ligou o presidente dos Estados Unidos, chama o Felipe Martins para traduzir. O presidente tem uma viagem internacional, chama o Felipe Martins para traduzir.
Mauro Cid escolheu o caminho mais fácil. Põe esse Felipe Martins. General Freire Gomes, diferentemente do que colocado pela acusação, na fase inquisitorial, ministros, ele não inclui o Felipe Martins. Em inquérito, Freire Gomes diz: havia um assessor na sala. E em juízo, Freire Gomes, que é uma testemunha de acusação, é muito importante isso lembrarmos. Freire Gomes não é réu, testemunha é uma testemunha rolada pela acusação e que inocenta Felipe Martins. Em juízo, ele fala por 2 oportunidades. Freire Gomes, em juízo, como testemunha da acusação, ele fala por 2 oportunidades, em contraditório judicial. Não era Felipe Martins na reunião do dia 7. Ele não deixa dúvida, e ele fala: o delegado me induziu a erro. O delegado me mostrou a delação, sabemos que o delegado não poderia ter mostrado essa delação, mas o Freire Gomes falou que o delegado mostrou a delação. Ele disse: o delegado me mostrou a delação e me induziu a dizer que era Felipe Martins, mas eu nem conheço o Felipe Martins. Hoje, vendo o Felipe Martins na TV, eu sei que não é Felipe Martins. Então, o nome do Felipe Martins não veio da sua própria memória. Ele foi induzido a dizer, mas em juízo, e não foi contraditado, não foi denunciado por falso testemunho. O depoimento dele, inclusive, é utilizado em alegações finais da PGR, como verdadeiro, compromissado a dizer a verdade. Ele disse: eu afirmo, não era Felipe Martins na reunião do dia 7. No mínimo, dúvida razoável eu tenho. Eu tenho do lado Mauro Cid, que é um réu que no seu celular encontraram a minuta, o cara que manipulou desde a lista de passageiros até os registros de entrada, e do outro lado eu tenho Freire Gomes, que é uma testemunha de acusação. Não só Freire Gomes, eu tenho também o brigadeiro Batista Júnior, que, embora não estivesse na reunião, ele disse afirmativamente: eu não conheço o Felipe Martins, nunca estive em reunião com ele. Ou seja, já tem que me precaver, né? Já que, de repente, surgem várias minutas, vai que, de repente, surgem várias reuniões. Então, para me proteger de várias reuniões, eu já afirmo: o Batista Júnior, que é uma testemunha da acusação e não minha, disse: eu nunca estive em reunião com o Felipe Martins. Não foi só ele. O ministro da Defesa, Paulo Sérgio, disse em contraditório judicial: essa reunião do dia 7, Felipe Martins não estava. Então, quando eu falo que tudo que tem contra Felipe Martins é o Mauro Cid, é porque é o Mauro Cid. Ministro Alexandre de Moraes, eu também gosto de futebol. Eu gosto, só que meu time é o atual campeão por mais vezes da Série B. Coritiba Futebol Clube. E eu fico imaginando, estamos numa final de campeonato brasileiro, ministro Alexandre de Moraes, no Allianz Parque, o Corinthians está metendo 5-1 no Palmeiras e o juiz fala: o Palmeiras está ganhando. Estamos perdendo de 1-5 do Palmeiras. E o VAR acaba de dizer que não tem certeza que o gol do Palmeiras foi gol. Se eu não me engano, o gol do Palmeiras foi gol. Então estamos perdendo de 0,5. É a acusação contra Felipe Martins. Nós temos 5 depoimentos que dizem que Felipe Martins não esteve na reunião, não apresentou minuta golpista, contra Mauro Cid, um dissimulado, um mentiroso, que por várias vezes pelo a ter que corrigir sua delação fraudulenta. Quantos intimadões esse delator tomou da Suprema Corte porque seus depoimentos eram contraditórios? Só ele, somente ele, coloca Felipe Martins nessa reunião. Tanto é que, diferente do que dito pela PGR, esse dado da Uber, isso aqui é importante, esse dado da Uber, a Polícia Federal já tem desde outubro de 2023, antes de pedir tua prisão, Felipe Martins. Sabia disso? Esse dado da Uber, o delegado já tinha, antes de pedir tua prisão. E esse dado da Uber diz que no dia 7, na reunião mais importante, o Felipe Martins não esteve na Alvorada no dia e horário. Então, a Uber mente. Não, a Uber não mente.
Foi requerido pelo ministro Alexandre de Moraes. Eles não são loucos de mentir ao ministro Alexandre de Moraes. Nem, tampouco, o atual GSI do governo Lula mentiria para a Suprema Corte. Documento oficial, publicado em Diário Oficial da União, do GSI do governo Lula, diz que Felipe Martins não esteve no Palácio da Alvorada no dia 7 de dezembro, que é a reunião com os comandantes. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!